Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Chegamos à terça-feira do Alimento Diário, da semana 1 desse volume, Uma Vida com Deus. Senhor Jesus, o título é A Escada que une a terra ao céu. Quem é essa escada? Irmãos, essa escada é Cristo. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus, Cristo é a nossa escada. Cristo é a nossa escada. Cristo é a nossa escada. Cristo é a nossa escada, aleluia, que une ao céu. É a escada que une ao céu. Cristo é a escada que une ao céu, aleluia. Irmãos, precisamos imergir nesse trecho. Quando eu imerjo nesse trecho, eu fico cada vez mais claro que Cristo é a escada que une ao céu, aleluia. Porque ele comprova, irmãos, aqui no versículo 51 de João, capítulo 1, versículo 51. Ele fala, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ó Senhor Jesus, os anjos subiam e desciam. Eles não desciam e subiam, eles subiam e desciam. O que quer dizer, irmãos? Quer dizer que Cristo é a escada, que Cristo que nos conecta aos céus. Então ele nos encoraja a olhar para as coisas lá do alto, irmãos. E aí Cristo é o nosso conector. Cristo nos conecta com Deus. Cristo nos leva a ter essa comunhão com Deus. Senhor Jesus, e esse versículo 51 é precioso, irmãos, porque mostra claramente para nós que Cristo é a escada. Ó Senhor Jesus. Depois mais para frente ele discorre falando, né, do sonho de Jacó, que Jacó também sonhou isso, né? E aí ele fala assim, ó, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ó Senhor Jesus, amém! Então, irmãos, o que acontece? Jacó teve esse sonho. E quando ele sonhou, irmãos, quem é essa escada? É o próprio Cristo. É a palavra que se fez carne. Né? Lá em João 1:1 fala que o verbo se tornou carne. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, desde o início, antes da fundação do mundo, Jesus sempre foi a palavra. Só que essa palavra se tornou carne, porque Deus queria ter uma conexão com o homem, uma conexão direta. E Cristo é essa peça principal, essa escada que faz a conexão. Por isso, irmãos, precisamos imergir nisso. Cristo é a escada, Cristo é a escada, Cristo é a escada. Irmãos, Cristo é a escada que nos conecta com Deus. Graças ao Senhor, ó Senhor Jesus. E onde está essa escada hoje, irmãos? Essa escada está na igreja, que é a casa de Deus. Senhor Jesus, e a casa de Deus é a porta dos céus e você está na casa de Deus. Estamos na casa de Deus. Estamos na casa de Deus. Estamos na casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, hoje nós temos uma conexão livre. Nós temos uma conexão pronta para nós nos conectarmos a Deus, para nós termos comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no versículo 14 de João 1 fala que o verbo se fez carne. Aleluia, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne, irmãos. E ele se tornou essa escada que nos dá acesso a Deus, que nos conecta com Deus. Por isso, irmãos, desfrute dessa escada, desfrute dessa palavra, imerja nessa palavra para você se conectar com Deus. Porque lá em Colossenses fala assim que para nós olharmos para as coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto. A partir do momento que nós usamos a fé, irmãos, nós pensamos nas coisas do alto. Não vamos ficar pegados às coisas desse mundo. Vamos apegar a Cristo. Vamos usar Ele como a nossa escada para nos conectar com Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos.